E aí galera, sou o Mut aqui. Eu queria falar antes de começar o vídeo de hoje que eu vou começar a postar vídeos a cada 3 dias, pois em 2 semanas eu consegui postar 6 vídeos, então vai ser bem abaixo do um vídeo a cada 2 dias, vai ser a cada 3 dias. E eu cheguei até a gravar outro vídeo de Clash Royale, fazer algumas edições de música também e tudo, porém a Anta que esqueceu de ligar o microfone nas gravações. Fiquei falando igual um retardado por horas durante a semana e não tenho material nenhum de vídeo. Eu achei que eu teria 4, 5 vídeos para postar e perdi todo o vídeo. E hoje o vídeo vai ser exclusivamente sobre o jogo Féria, o card game agora que saiu em 2016, e eu vou explicar detalhadamente sobre o jogo. Tudo o que você precisa saber sobre Féria começa agora. Féria é um card game gratuito que saiu em 2016, já está há anos em desenvolvimento, que é para ser um concorrente do Hearthstone. Bem, eu me interessei pelo jogo pela quantidade de reviews positivas que tinha e pela propaganda dele ser competitivo. Então eu baixei, fiz o primeiro vídeo, joguei um pouco, já tem há um tempo que eu estou jogando, já vai fazer praticamente um mês quase. E o jogo realmente tem bastante incentivo na área competitiva, mesmo antes de não ter sido lançado. Entra na sua Steam, digita Féria, vem aqui embaixo, coloca jogar agora ou jogar o jogo, nesse botãozinho verde, ele vai instalar e vai chegar nessa barra aqui. Do lado direito em cima você pode mudar a língua. Eu deixei em inglês, pois eu estou treinando meu inglês e também porque eu quero seguir os guias da galera que está produzindo material em inglês. Então você fazer a tradução simultânea e ficar caçando as cartas com nomes diferentes é mais difícil de fazer. E assim que você terminar o tutorial você vai liberar as missões solo. Eu já fiz 88% das quests, 61 das Epic Quests, das quests épicas, e 72 dos desafios, aliás, dos puzzles, dos quebra-cabeças. Pode aparecer os challenge, os desafios. Não jogue esse desafio no começo. Se aparecer, deixa ele quietinho. Por quê? Quando você clicar aqui, ó, vai dizer que você só tem uma chance de jogar. E os desafios são difíceis, você tem que dominar um pouquinho do jogo, senão você perde os busters, perde a experiência, perde o ouro que o desafio dá. Então joguem o solo, montem um deck, que no caso aqui, você pode montar por codex, que já vou explicar, ou pelas cartas. Montem um deck que você achar legal, vai jogando as missões normais, joguem contra outros players aqui no Battle, na batalha, jogos não ranqueados, né, para você não perder pontos. E depois que você sentir segurança, aí sim você pode jogar os desafios. Eu já fiz um vídeo de um dos desafios do Fulgoro Level 10. Tem no meu canal, se você quiser aprender a ganhar do Fulgoro. Tem um deck lá que funciona bem, com poucas cartas difíceis de conseguir com as cartas iniciais. Então estou aqui na página do jogo, que está bem ilustrado. O jogo é um jogo de cartas, no qual cada carta tem seus atributos, seu custo de féria, que é a mana, que é o número que tem em cima, e também o seu custo de terrenos. É bem parecido com o Magic the Gathering, porém tem um tabuleiro. Então você coloca as criaturas nesse tabuleiro e tem que alcançar o seu inimigo. Aqui, esse é o tabuleiro. Você tem a sua mão, você tem o tabuleiro, que são oceanos, e você tem o seu oponente. Você fica do lado de baixo, seu oponente fica do lado de cima. E temos 4 poços de féria. O objetivo do jogo é você colocar seus terrenos e avançar no oponente, conseguir bater nele e arrancar os pontos de vida que ele tem. E durante isso você pode controlar a mesa colocando uma criatura para pegar os poços de féria, no qual você vai aumentar a quantidade de mana que você vai receber pelo jogo. Bem, voltei aqui no Cappuccino. Então, as ilhas, que são o deck azul, tem muitas cartas aquáticas, no qual você não precisa necessariamente ter terreno para movimentar. As criaturas nadam, elas podem andar nas ilhas que você colocar ou então no oceano. E o defeito dessas cartas é que elas não podem andar em outros tipos de terreno, não pode entrar no deserto, na floresta e tudo mais. Outra coisa legal é que tem bastante cartas com pular, não é exclusivamente azul, mas pular como funciona? No lugar de você andar apenas um terreno, você pula, você anda 2. Você pode andar, no lugar de andar em volta da sua localização, você pode andar um bloquinho a mais em volta. Então é uma habilidade bem legal para você desviar de algumas criaturas ou então alcançá-las para poder matá-las.
Outra coisa legal é que tem bastante cartas de comprar outras cartas. Tem alguns elementos aleatórios, como no caso desse Spell Whirl, que é uma carta que custa 0 e te dá 2 cartas aleatórias, você tem uma vantagem boa. E cada uma delas tem o seu custo de ilha. Então, por exemplo, o Spell Whirl, ele tem 2 ilhas são necessárias estarem invocadas no jogo para você poder usar ela. Tem cartas mais caras, geralmente quanto mais caro, mais forte a carta. Já as cartas verdes, a floresta, é o que está mais fraco no meta atualmente. Pode ver que tem bastante deck aqui recomendado pelos profissionais. Bastante deck azul, bastante deck amarelo, bastante deck vermelho. Já os verdes são mais complicados de usar. Eles não estão tão fortes e não funcionam separadamente. Tem apenas um deck recomendado aqui e depois a gente pode falar dele. Como que funciona os decks verdes? São florestas. Geralmente são criaturas com atributos altos, são criaturas boas de briga, tem muita vida, tem muitos buffs, ou seja, você pode aumentar ou diminuir, no caso só aumentar os atributos das suas criaturas. E tem outras peculiaridades, tem bastante provocar, mas isso não é uma característica só deles também, a gente tem que ir jogando para ir entendendo. Então, resumidamente, verdes são cartas mais fortes, tem cartas que tem provocar, forçam a atacar você, tem buffs de melhorar as outras cartas, então é um deck que funciona bem de suporte. As cartas amarelas, elas têm ataque bem alto. Elas geralmente não têm muita vida, muitos pontos de vida. E são criaturas que têm rapidez. A maioria delas tem rapidez. Como funciona a rapidez? Assim que você baixar uma criatura, você já pode usar ela e já pode pegar féria. Ao contrário dos outros que tem, igual no Magic, o enjoo de invocação. Então, geralmente, se você vê alguém começando o jogo, já vindo em direção ao seu oponente, no caso, se você estiver jogando contra alguém que estiver vindo, já colocando terrenos em direção a você, e ele colocar um deserto aqui na frente, rapaz, você está lascado, porque ele vai começar a te bater e não vai se preocupar direito em pegar, ferir e controlar. Ele quer acabar com você rápido. Então é um deck bom para rush. Não é exclusivamente rush, óbvio, tem bastante estratégia, mas as criaturas tendem a pedir isso por conta da rapidez e do voar. O voar é parecido com o aquático, que consegue também andar nos oceanos, porém ele pode andar também em outros terrenos. Ele anda em qualquer lugar. Voar pode ser colocado em qualquer lugar. E por último, as cartas vermelhas, que são cartas que têm dano direto, ou seja, você enquanto está forçando suas criaturas a brigar, você pode causar dano diretamente nos pontos de vida do oponente. Tem bastante mágicas de causar dano, então inclusive tem construções também que são cartas que você pode colocar no terreno que tem efeitos que também causam dano. Se você clicar em criação de deck aqui embaixo, a gente vai poder criar o nosso primeiro deck. O jogo eu não contei exatamente, mas acredito que está em torno de 300 cartas diferentes, divididas nas cores que eu falei, e também tem as cartas neutras, que não são necessárias criar terrenos específicos. E uma forma legal de quem está iniciando é ir jogando a campanha no solo até liberar algumas cartas que vai liberar os codex. Como funcionam esses codex? Já é um grupo de cartas que quando você clica, ele coloca 6 cartas aqui, cada um deles. Ó. Então, se eu selecionar 5 codex, eu já monto um deck sem precisar pensar muito. Aqui ele já diz o que é que as cartas fazem. Por exemplo, aqui Borderlands. Tem 2 fazendeiros, 2 iaque e 2 iaque de guerra. São cartas neutras que podem ajudar a controlar o campo e também a pegar féria. Eu recomendo começar com um deck neutro e uma cor até você aprender e depois você mistura as cores. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou falar sobre o básico do jogo, criando um deck aqui, por exemplo, vermelho, verde e neutro, com alguns codex. Vou pegar o Borderlands para eu poder dominar o mapa. Eu quero Blessing, que é para buffar minhas criaturas. E eu quero criaturas fortes, criaturas que têm atributo alto. No caso, vou pegar Combate vermelho, Strength, que são as cartas mais fortes verdes, e Táticas vermelha, que também são criaturas mais fortes e alguns buffs. E eu vou jogar aqui no Practice. Com esse deck aqui, eu posso inclusive mudar o nome dele aqui se eu quiser. Vou colocar Praticar. Pronto, salvar. Clique, selecionei meu deck Praticar e vou praticar. E aqui está a nossa partida tutorial de férias. Se você já jogou o tutorial, já entendeu, mas eu vou falar de algumas coisas mais avançadas um pouco. A mão inicial é muito importante.
dependendo da sua estratégia, no caso aqui, eu quero baixar criaturas e buffar. Então eu vou precisar de bastante féria e vou precisar pegar algum poço e depois atacar. Não é um deck nem de rush, nem de controle, é um deck meio termo. Então eu vou deixar o Farm Boy, já tenho um buff que é o Tiki, e vou tirar esse chefe aqui que eu não quero dar taunt de início. Troquei uma carta só, então já é um começo bem legal. Como funciona o início do jogo? O oponente começou, ele começa com 3 cartas e pode colocar um terreno. Você não compra a carta quando passa a vez, porém você já começa com uma carta que é o Explorar. Como ela funciona? Você pode criar um terreno neutro e ainda ganha 2 de féria. Dependendo do seu deck é uma vantagem bem legal. No caso aqui, eu vou colocar uma floresta. Aliás, mentira. Eu vou querer baixar primeiro minha besta de guerra. Então eu vou pôr uma montanha e o Farm Boy de cá. Ainda não usei o Explorar. Se eu colocasse o Farm Boy aqui agora, não ia fazer uma diferença muito grande, pois eu não ia conseguir pegar o Fera enquanto não viesse no meu turno. Agora eu posso decidir para que lado que eu vou. Vou usar o Explorar de cá para o meu Farm Boy pegar o Fera e vou colocar a minha besta de guerra de cá. Eu vou procurar levar minha besta de guerra até o meu oponente por esse lado aqui, deixando meu Farm Boy protegido de cá. Ele tem os atributos baixos, ele vai simplesmente ficar pegando o Fera. Ok, vamos por uma floresta, pegar o Fera de cá. Agora esse outro Farm Boy, eu não sei se eu ponho ele aqui, não vou pôr por enquanto, vou deixar quieto. Ele baixou 2 elementais que cria deserto quando entra em jogo e ele já alcançou meu posto de Fera. Isso para Rush é uma vantagem muito grande. Agora que pode fazer uma jogada legal. Ele baixou o dragão das dunas dele, eu não lembro o nome, Dragonete das dunas em português, não lembro o nome, Dune Drake. Ele tem 4 de ataque, 4 pontos de vida e tem investir 2, charge 2. Ele pode movimentar 2 terrenos, como você pode ver aqui quando vai com o mouse em cima dele. Se eu simplesmente bater com minha besta de guerra nele, eu vou estar trocando 5 de dano meu por 4 de dano dele. Os dois vão morrer, por quê? Eu vou causar 5 no 4 dele, ele vai causar 4 no meu 4. Então eu vou perder esse posto aqui, eu vou ter que baixar alguma outra coisa. Então eu vou pôr outra floresta e eu posso usar qualquer um dos 2 buffs. No caso eu quero deixar ele com mais vida. Se eu pôr mais 4, não, eu vou ter que usar 2 buffs. Vou ter que usar 2 buffs. Por quê? Se eu usar um buff só, ele vai sobreviver e ficar com 4 de vida, ou 2, dependendo do buff que eu usar. E depois esse elemental pode me matar. Então eu vou buffar ele, para ele ficar com 8 de vida. Vou movimentar ele aqui. E vou usar outro buff, para ele ficar com mais do que 4 de vida. Então eu invoquei uma criatura que dá um buff quando entra no jogo. O inato, gift é inato, na tradução que eles fizeram. Se o elemental dele bater no meu besta de guerra, meu besta de guerra não vai morrer. E eu ainda estou perto do meu poço. Ele fez errado aqui, ele poderia movimentar para cá, para poder pegar esse Fera. Ele não quis, ele preferiu baixar tudo porque a máquina é boa. Ó, acabou pegando ainda com essa criatura que tem rapidez. Eu quero matar a maior quantidade de criaturas dele. Então eu vou matar essa daqui. Vou perder o meu Tiki, que já fez o trabalho dele de buffar. Vou movimentar aqui, eu nem preciso clicar. Eu posso só ir com o mouse que ele já vai fazer. E apertar. Assim minha besta de guerra ainda fica com 2 de vida. Sendo que o Kalim dele não vai causar dano, ele só causa dano contra deuses, como pode ver ali na habilidade dele. Ele tem 2 de ataque contra deuses, então esse bicho não tinha que estar aqui, ele tinha que estar aqui batendo em mim. Mas a máquina é burra, fazer o quê? E agora eu posso fazer 2 coisas. Ou colocar uma montanha para baixar o meu guerrilheiro aqui, eu não sei o nome dele, Brigade, Underground Brigade, não sei. Eu também posso pôr o Farm Boy mais avançado. Se eu pôr o Farm Boy avançado, eu vou estar aproximando mais do deus inimigo. Ah, mas o seu Farm Boy vai morrer. Eu ainda tenho outro Tiki aqui, ó. Então eu vou buffar ele. Se ele me atacar com o elemental dele, ele também perde a criatura dele. E eu não vou baixar essa criatura aqui. Eu não posso baixar ela em outros terrenos. Eu só posso baixar ela onde é a cor dela, no caso das montanhas. Porque
ele vai ficar muito recuado até eu chegar no oponente, não vai valer a pena, por risco de tomar uma mágica, alguma coisa e ele nem fazer nada. Ele jogou muito bem, ele movimentou aqui e matou minha besta de guerra. Se eu tivesse bufado minha besta de guerra, se bobear era melhor. Porém, agora já foi. Vou controlar a mesa, vou matar esse cavaleiro dele, vou matar o Kalin, seguidor de Kalin. E agora eu tenho duas opções. Ou baixar o meu Underground Brigand, ou baixar o meu Yak. Assim que eu tenho uma criatura em algum terreno, ou tem algum terreno em volta dos oceanos, eu posso criar outros terrenos em volta. Se o meu Tiki tivesse aqui, eu poderia criar um terreno aqui, mesmo sendo do oponente esses três. No caso, eu vou pôr aqui e vou pôr o meu gigante para pôr pressão contra essas duas criaturas aqui. Esse Wisp, ele é bom também para bater em Deus. Toda vez que ele bate em um Deus, bater no oponente, ele ganha 3 de ataque. Esse bicho é bem legal para pôr ele aqui, e ele tem Charge 3. Se você conseguir invocar ele aqui, ele consegue andar 3 terrenos e bater no oponente. Agora que vai ser uma jogada bem interessante. Se eu bater na criatura dele, eu vou estar controlando a mesa. Mas eu quero pôr pressão no Deus dele. Então o que eu vou fazer? Vou movimentar ele aqui. Colocar uma barraca dos kobolds. O que ela faz? Ela dá 2 de ataque para todo mundo, todo aliado que tiver em volta. Vou colocar aqui. Antes de bater, eu vou comprar outra carta. Aqui são as opções de cada turno. Você pode colocar um terreno de cada tipo, 2 terrenos neutros, ganhar 1 de férias, 1 de mana, ou então comprar uma carta. Todo turno você pode fazer uma dessas opções. Aqui, receber um Warlord. Ele é bem forte, porém não vale a pena eu invocar aqui atrás. Então não tem nenhum buff para eu causar mais dano. E vou causar dano no Deus dele. Eu não vou receber os 2 de mana que tem no combate aqui do Underground Brigand. Por quê? Porque o combate só é contra criaturas. Não é contra Deus. Contra Deus é espancamento. No caso aqui, não foi combate, eu não recebi os 2 de férias. Ok, vamos ver o que o oponente vai fazer. Ele matou o meu Tiki, significa que eu não vou receber. Ó, ele tá bem chatinho. Ah lá, ele combateu, usou qual que é o nome mesmo? O Monge Euradrim dele para bater no meu Underground Brigand. O que aconteceu? Eu não perdi minha criatura e ainda ganhei 2 de férias porque o meu Underground Brigand batalhou. Agora que vai ser uma jogada também interessante. Como eu já sei bem o que eu vou fazer, eu vou comprar uma carta para ver se tem outras opções. Ok, veio outra criatura com mais forte. Esse meu Bloom Sprite, ele me dá uma carta quando ele morre. Last Words é últimas palavras. Então eu vou pôr aqui na frente porque se o cavaleiro dele quiser bater no meu Deus, ele vai ter que passar por cima. Se ele matar o meu Bloom Sprite, eu recebo uma carta. E como eu quero me defender mais um pouco, eu vou pôr... Aliás, agora eu poderia ter colocado uma montanha aqui e colocado o meu Warlord aqui para depois brigar com ele. Mas como eu não fiz isso, eu vou ter que defender e vou colocar ele aqui para brigar. Toda vez que o meu Warlord brigar com alguma criatura, ele dá 3 de ataque para outra criatura. Aliás, para alguma criatura aleatória que eu controlar. Pode ser qualquer uma dessas. Se ele resolver brigar comigo, eu ainda buffo minhas criaturas. E também para pôr um pouquinho mais de pressão, vou pôr o meu Yak aqui em volta das minhas barracas. Vamos causar o dano, 4 de dano. Estamos muito bem nesse jogo. A máquina é bem burrinha, não tem estratégia nenhuma. Está usando cartas de rush para defender, a chance de perder é alta. Ah lá, recebeu uma carta aleatória, até que eu nem tenho essa carta aqui no meu deck, é uma carta totalmente aleatória. Destrói todos os aliados adjacentes e ganha o ataque e a vida deles. Se eu colocar em algum local, vai dar isso. Ok, vou colocar uma floresta para poder depois invocar as coisas aqui. Vou bater no Wisp dele com o meu Yak. Vou buffar o meu Brigand para causar mais dano. E vou bater. Seria interessante eu agora sacrificar esse bicho para ganhar os atributos dele. Porque eu ficaria com uma criatura 10/6 se eu invocasse. Mas eu não tenho floresta aqui. Então eu vou somente fazer isso mesmo. Ah, fiz burrice. Se eu combatesse aqui antes, teria chance de dar... Ah lá.
Agora já foi. Se eu tivesse combatido com o meu Warlord antes, tinha uma chance do meu Brigante ficar mais forte ainda e causar mais dano no meu oponente. Eu fiz errado. Sempre utilizem o tempo. Essa barrinha verde aqui em volta, ó, ela vai caindo quando você joga contra alguma pessoa. É o tempo que você tem, cerca de 1 minuto por jogada, se não me engano. 45 segundos, não lembro. Utilizem nesse tempo. Eu já perdi muito jogo besta por não ter calculado direito. Então vamos passar o turno, ver o que o oponente vai fazer. Esse é um jogo que tem muitas opções, então não sai jogando igual eu tô aqui. Vamos calcular melhor. Eu tô com um pouco de pressa porque o jogo pro vídeo não ficar muito longo. Eu posso finalizar ele aqui agora, mas eu vou falar sobre essa criatura aqui. Ela tem projéteis, é o ranged, que no caso aqui é ataque à distância. Pode ver que tem, quando eu vou com o mouse em cima, tem uma barrinha azul. Essa barrinha azul, ela serve tanto para movimentação quanto para ataque. Então você tem que ler a carta para saber certinho o que acontece. Aquele cavaleiro dele tinha charge, que ele pode mover na barrinha azul e depois atacar. No caso desse daqui, ele não pode mover esse tanto que está mostrando. Ele pode apenas atacar em qualquer criatura adjacente. E esteja na adjacente não, perdão. Que seja na mesma reta do terreno adjacente. Então, se eu tivesse essa criatura aqui e não tivesse nada na frente, ele poderia matar à distância. Eu posso matar com qualquer um dos dois. Vou matar a criatura dele, só para dar uma gracinha aqui. Vou mostrar como funciona essa carta aqui, ó. Eu vou pôr o meu urso aqui e vou agora usar a minha voz da fome, Voice of Hunger. E o que ela vai fazer? Ela vai, no lugar de ficar 3/5, vai aumentar 5 mais 3 mais 1 de ataque, que vai dar 5 mais 3, 8, mais 1, 9 de ataque a mais, vai ficar com 12 de ataque. E 1 mais 8 mais 1 é 10, vai ficar com 15 de defesa, vai ficar um super bichão. Então, se eu fizer as contas certas, 13/15, igual eu falei. Contra deck de controle, fazer isso é muito perigoso, porque ele pode transformar num sapo, o deck azul, ou então cartas amarelas ou vermelhas podem destruir essa criatura na hora, independente do dano dela. É bom jogar contra verde, ou então se você vê que o cara tem poucas cartas na mão, a chance dele tá baixa. Vamos finalizar o jogo aqui. Então deu para entender como funciona o básico do jogo. Você vai upando a sua conta, eu já estou nível 18. Cada nível você pode escolher uma carta de 3, se não me engano, 3 ou 4 que eles disponibilizam. E vamos falar agora do Pandora, modo Pandora, e também dos Busters.